Isso, a Vossa Excelência convida o doutor Gabriel Massotti Pereira a proferir a manifestação pelo recorrido Gustavo Botelho Júnior. Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos para a sua manifestação. Excelentíssima Presidente, eminente relator, demais membros componentes dessa Corte, digna Vice-Procuradora-Geral Eleitoral. Tenho aqui nessa noite uma única missão: mostrar que o caso dos autos é diametralmente oposto ao caso de Joanópolis, que foi julgado na última quinta-feira por essa Corte, que por maioria, com o voto do ministro Marco Aurélio em sentido contrário, entendeu que a não aplicação de 25% mais de 24,49% em educação seria não apenas um vício insanável, como configurador em tese de ato doloso de improbidade administrativa. Foi isso que ficou assentado no julgamento do dia 13. E para defender essa posição, nós vamos ter que voltar um pouquinho nesse processo. Vamos ter que voltar lá na sentença. O que diz a sentença? Não sem antes lembrar, não que seja necessário, que todos são conhecedores da norma, de que a linha G exige a concomitância de 5 requisitos: a existência de rejeição de contas por decisão irrecorrível do órgão competente e que seja um vício insanável e, pelo menos em tese, um ato de improbidade administrativa. E o que vem a juíza na sentença a demonstrar? Abro aspas e peço pena para fazer uma breve leitura. Compulsando os autos, percebo que razão assiste ao impugnado Paulo Célio Hugo, uma vez que é cedido na jurisprudência da doutrina que não há que se falar em litisconsórcio em prefeito e vice. Observo, porém, que tal sorte não abrange o impugnado senhor Gustavo Botelho Júnior, isso porque é facilmente perceptível nos autos a sua condição de inelegível. Isso porque o impugnado teve suas contas rejeitadas pela Câmara, que em 29 de abril de 2011 editou a resolução tal, rejeitando as contas referentes ao ano de 2001, conforme se pode inferir às fontes 18 e 19. Dessa feita, declaro a inelegibilidade do impugnado, Gustavo Botelho Júnior, e indefiro seu registro. Fiz essa leitura e não a pincei da sentença. Essa é toda a sentença, de 2 laudas, que limitou-se a assentar que os primeiros 3 requisitos seriam suficientes para a aplicação da linha G. A sentença não fez qualquer alusão à sanabilidade ou não dessa rejeição, não fez. Esse fato é incontroverso. E também não aferiu se isso seria ou não ato doloso de improbidade administrativa. Pois bem, sobreveio o recurso e, como bem dito pela Vice-Procuradora-Geral Eleitoral, após agravos regimentais, e apenas faço uma correção, foi unânime a posição, inclusive o próprio relator refluiu de sua decisão anterior, o próprio relator, que no agravo regimental havia votado pelo desprovimento do recurso, refluiu de sua posição, dizendo inclusive que dava a mão à palmatória, isso consta no julgamento, para deferir o registro. E o que fez o TRE de Minas? Sabendo que deveria avaliar os 5 requisitos, parou no 4º. O 4º tem nítida ligação com a questão da sanabilidade. Então vem o TRE, reconhece a existência dos 3 primeiros requisitos e avança para dizer que os vícios são sanáveis. Depois nós vamos entrar nos vícios em si. Mas por que estão dizendo isso aqui? Porque agora pretende o Ministério Público Eleitoral inaugurar aqui no TSE discussão sobre o dolo. O dolo não foi discutido nem em primeiro grau e tampouco pelo órgão revisor, que é o Regional de Minas Gerais. E sustenta o Ministério Público o próprio recurso, quando abre um tópico com o título pré-questionamento, que diz: a matéria objeto desse especial, insanabilidade das irregularidades e existência de dolo nos atos que levaram à rejeição, foi expressamente decidida em sentido negativo. Mas não foi. O TRE analisou única e exclusivamente a questão da sanabilidade. Ainda no recurso, o
Ministério Público Eleitoral de origem. Nota-se, portanto, que o acórdão recorrido na análise da prova e não apenas em sua valoração, ou seja, aqui é um pedido expresso de revaloração da prova, violou a regra jurídica constante do artigo 1º, inciso 1, a linha G. Isso consta do recurso. E por que está sendo dito? Não cabe ao TSE agora analisar pela primeira vez se há ou não ato doloso de improbidade administrativa. Onde fica aqui, ministro Marco Aurélio, a competência da Corte de origem em fazê-lo? Não parece ser dessa Corte, com a máxima vênia, a atribuição e até por lealdade ao Ministério Público, realmente foi pré-questionada a questão da insanabilidade. Essa Corte poderia, em tese, até mesmo avançar para dizer se é ou não sanável. Mas dizer se é ou não um ato doloso, isso é atribuição do regional. E disso não temos dúvida. Mas vamos além. E ainda para demonstrar a diferença em relação ao RESP de Joanópolis. Naquela sentada do dia 13, o acórdão regional indeferiu o registro de candidatura daquele candidato, assentando expressamente a questão do dolo. Opa, aqui está pré-questionado. Cabe sim ao TSE fazer essa valoração, esse enquadramento jurídico adequado. E aqui, ministro Toffoli, que era o relator do caso de Joanópolis, o acórdão do regional diz expressamente: não compete à Justiça Eleitoral analisar as contas em si. Entretanto, cabe ao magistrado verificar se a irregularidade é insanável ou não, bem como se houve dolo do agente e existência do nexo de causalidade. E continua: no caso, há violação dos deveres de honestidade, lealdade e boa-fé. Aqui o regional assentou a existência do ato doloso de improbidade administrativa, e aí cabe ao TSE, uma vez pré-questionada a matéria, adentrar nessa questão. Ministra Laurita, nos autos do recurso especial 10853, recente, agora do dia 18/10, assentou: a matéria que não foi objeto de debate na Corte de origem, artigo 1º, inciso 1, a linha D da Lei Complementar 6490, não pode ser analisada em sede de recurso especial diante da ausência do necessário pré-questionamento. Mais que isso, Dias Toffoli, a irregularidade apta a atrair a causa de inelegibilidade descrita na linha G, além de insanável, deve configurar em tese ato doloso de improbidade administrativa. Então não vemos como iniciar essa discussão aqui. Então, se for o entendimento da Corte de que essa irregularidade é insanável, deverão os autos retornar ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais para que ele, dentro de sua competência, faça esse julgamento. E não fez. A juíza de primeira instância fez menos, não avaliou sequer a questão da sanabilidade. Bom, mas vamos considerar que o TSE pode adentrar para julgar a questão da sanabilidade e ainda avançar para dizer se é ou não um ato doloso. Então vamos considerar essa possibilidade. A linha G, com a concessa vênia, ela não é uma inelegibilidade cara crachá. Ela depende de fatores subjetivos. Fosse a intenção do legislador complementar considerar que a não aplicação do mínimo em educação fosse uma hipótese de inelegibilidade per si só, o teria feito através da lei do ficha limpa. Se não o fez, se o legislador complementar não se reuniu e não fez essa distinção, então eu preciso de uma resposta para aplicar a linha G. Não aplicou o mínimo em educação, por quê? A partir dessa resposta, aí sim, poderá se avançar para se dizer se há ato doloso ou não. Porque sem essa resposta, o critério será objetivo. E esse critério não está na lei. Por que não aplicou? E aí começam, e não é possível fazer isso sem revalorar as circunstâncias e provas contidas nos autos. E o primeiro documento que a gente se depara no processo
é a certidão de folhas 12, ministro Henrique Neves, obtida antes do pedido de registro, para não se dizer que isso foi obtido após o ajuizamento e impugnação, em que a Câmara Municipal, o mesmo órgão que concluiu pela ilegalidade e irregularidade das contas, certifica a pedido da... Finalizando. Certifica a pedido da parte... Um minuto para Vossa Excelência finalizar, por gentileza. Após minuciosa busca nos anais dessa Câmara Municipal, foram aprovadas por esses legislativos tais contas e rejeitada a prestação de contas referente a 2011, não constando no parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas prática de improbidade administrativa, não constando no parecer prévio em decorrência do pessoal aplicado no ensino no ano de 2011. Então, apenas finalizando, ministro, presidente, o próprio órgão julgador foi quem disse, e não é ato doloso de improbidade. Cabe agora ao TSE revalorar o que o próprio órgão julgador fez. Finalizando, e uma última questão, é que está sendo discutido e já decidido também pelo Supremo, que essas alterações jurisprudenciais de última hora, que surpreendem os candidatos durante o curso do processo eleitoral, não podem, assim como não podem as leis... Eu peço a Vossa Excelência, pela última vez, que finalize. Não podem alterar e surpreender o candidato com essa mudança radical de jurisprudência. Com esses fundamentos, pedimos o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença. Agradeço a Vossa Excelência, devolvo a palavra ao ministro relator Henrique Neves. Senhor relator,